Olá, meus amigos internautas, tudo bem aí com vocês? Gente, não vai esquecer, hein? Nós temos um encontro marcado aqui na TV Marte, quinta-feira, no programa Papo Reto, hein? Conto com vocês. Até lá. Tchau. TV Marte, de Tietê para o mundo. Oi, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mais uma semana de programa muito legal. E lembra que eu falei que o assunto dessa semana ia ser fantástico? Então, quem está aqui comigo? O nosso companheiro Paulo Cudo. Ele vai falar sobre um assunto bem legal. Aguarde um pouquinho, eu volto já. Voltamos e hoje, nosso companheiro, né, Paulo? Todo mês tem que estar junto, né? Eu não vou falar o que eu pensei agora, mas porque... todo mês, né? Tá todo certo? Ai, eu me divirto, gente, adoro esse programa. Paulo, seja muito bem-vindo mais uma vez no nosso programa. Você sabe que você já, né, faz parte, já é parte integrante desse nosso programa que é maravilhoso, né? Muito obrigado. Levando informação, muita informação, por sinal. E hoje, gente, o assunto é maravilhoso. Gravidez na adolescência e pré-natal na adolescência. Vamos começar, Paulo? E aí? Vamos lá. Vamos começar com o seguinte. Quais são os problemas de uma gravidez na adolescência? Hoje eu vou deixar você falar, tá? É um tema muito importante aos ouvintes do programa Mulher TV Marte. A vocês que têm filhas adolescentes ou vocês que são adolescentes, hoje é um quadro bastante preocupante para nós, pelo crescente número de adolescentes e gestação, né? Só para vocês terem uma ideia, numa palestra em Itu, uma presente na palestra perguntou: Dr. Paulo, não seria muito cedo dar métodos contraceptivos, pílulas anticoncepcionais para as meninas? E foi quando eu respondi, mas também não seria muito cedo essas meninas também realizarem pré-natal? Então, só para vocês terem uma ideia, desde o ano 2000 que o governo implantou um programa para vocês, jovens adolescentes, nasceu em média 570 mil partos de adolescentes. Nossa. Hoje conseguimos diminuir, mas ainda está no nível muito alto, de 10 a 14 anos, 24 mil partos por mês. Nossa Senhora, e de 15 a 19 anos, companheira Valéria, chegou no índice já de 477 mil partos. Então, é um assunto muito importante e, por incrível que pareça, os jovens, vocês que estão nos ouvindo, eles têm acesso à informação. Porém, na prática, houve um desuso do acesso que elas têm. Esses jovens têm hoje o acesso à parte médica e principalmente à parte da internet. Elas sabem direitinho quais são os métodos, porém, elas não fazem uso desses métodos. E você tem ideia do porquê que não fazem uso? Você imagina no seu consultório, quando você vai fazer uma consulta, elas falam o porquê? Sim. O que acontece? Uma parte das pacientes querem, através de um desequilíbrio familiar em relação à mãe, o pai, elas querem reaver esse contato entre mãe e filho através de uma maternidade. Só que é um erro atrás de um erro, né? A adolescência é um período de autoafirmação, né? E principalmente em relação às notícias falsas. É muito comum no consultório elas falarem: ah, mas eu ouvi dizer que eu tenho ovário micropolicísticos, eu não podia engravidar. Ou seja, então, os boatos, as notícias falsas ainda persistem na cabeça desses jovens adolescentes. E o que nós vemos também é um terceiro grupo, em relação a alguma colega, alguma menina que já tem relação sexual e
elas comentam com as amigas. Então, para essa melhoria da autoestima, elas também querem começar a ter o ato sexual, né? E o que nós estamos vendo então? Problema de saúde, problema emocional e principalmente problema de educação. O que nós vemos é que hoje os pais erroneamente julgam que as escolas devam educar os filhos nesse sentido. Não é. Essa conversa, esse diálogo tem que vir desde a infância, desde a adolescência, a conversa entre filha, mãe e pai. Senão, não vai ter jeito. Eu vou falar uma coisa para você, que eu participei do Conselho de Educação aqui em Serquilho, e eu bati muito nessa tecla de saúde e educação sexual. Porque os livros não ensinam você, não tem uma educação sexual da forma correta. Só que o que me falaram, para você falar sobre educação sexual, é uma coisa que a maioria dos pais, ou alguns pais, acham que você vai ensinar o filho a fazer sexo. E é é o contrário disso. Quando a pessoa conhece o seu próprio corpo, conhece todos os prós e contras de fazer, de ter o ato, de engravidar, muda a concepção. Porque é a falta de conhecimento que faz, mesmo tendo toda uma gama de informação na internet, né, Paulo? Exatamente. E nada contra, mas nesse contexto que você está referindo, companheira Valéria, nós temos que ver também o lado religioso. Pois né? Há famílias que imperam a religião sobre um ocultamento desse lado sexual. Né? E hoje, em pleno ano 2020, nós vemos que nós não conseguimos controlar esse ímpeto, essa vontade desses jovens. Acho que foi semana passada, esteve aqui uma psicanalista, uma psicóloga, Shirley, se não me engano, que ela falou muito bem sobre esse tema em relação à adolescência. É verdade. Olha, eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou assim umas 4, 5 semanas falando sobre a adolescência, o desenvolvimento do adolescente. Por quê? Porque aumentou muito o número de gravidez, né, Paulo? Muito. E o que acontece? O jovem... Vamos falar um pouco da anatomia. Um jovem de 13, 14... Uma jovem de 13, 14 anos... Como que está o organismo dela? Ainda não está bem formado, principalmente, é que eu falo, a parte física, a parte da pelve, mas principalmente o lado emocional, né? O parto mais precoce que eu fiz foi de uma menina de 12 anos. Nossa Senhora! E foi muito, muito curioso o pós-parto. Quando eu entrei no quarto no dia seguinte para passar visita, essa mãe de 12 anos estava com o filho no bercinho ao lado, só que ela estava segurando o ursinho. Nossa. Então, você vê a complexidade que é em relação a isso. Nós preconizamos o parto normal, mas como para uma jovem de 12, 13, 14 anos, em relação à dor, falar que ela vai enfrentar 12 horas em trabalho de parto, né? E preconizamos porque nós temos hoje já pacientes muito jovens que antes dos 19 anos já está na 3ª cesárea, né? Então, é um problema do Ministério da Saúde que está oculto, mas que na realidade hoje é bem preocupante para todos nós. Mas existem vários programas na parte do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, como tem esse projeto Cegonha, tem algumas coisas que ajudam, não ajudam? Ajudam muito. O que falta é um pouco de informação, de levar essa informação para o público. O que acontece, Paulo? Você que está no meio disso tudo, o que acontece? Por que nossos jovens eles estão engravidando tão rápido? Por qual o motivo? Eu creio que essa informação que eles têm ao mesmo tempo da internet, ocorre uma desinformação ao mesmo tempo. Um exemplo que eu dei foi que ouviu falar que ela não pode engravidar, uma alerga que tem endometriose, então não vai engravidar, e elas vão levando a relação nesse ímpeto. O problema maior é que se tem números de adolescentes cada vez mais grávidas, o número dos seus programas também de
infecções sexualmente transmissíveis. Verdade. Por isso que um puxa o outro, né? O que nós vemos hoje é que uma adolescente grávida, ela já passa por problemas emocionais dentro da própria família. Um exemplo, contar notícia aos pais. Nossa né? Senhora, deve ser terrível. Os jovens estão dando essa notícia hoje, companheira Valéria, para evitar esse confronto por WhatsApp. Mãe, estou grávida, pai, eu estou grávida, para evitar um possível confronto, né, na presença deles, né? Então, esses jovens começam o pré-natal tardio, por quê? Vai escondendo a gravidez. No pré-natal tardio é mais uma complicação. Eu atuo em dois municípios em que há pré-natal específico para adolescentes. Ah, mas vamos fazer o seguinte? Exatamente. Vamos falar nisso daí no segundo bloco, porque eu quero falar também sobre a mortalidade dos jovens por causa da falta de pré-natal ou por um monte de coisa que isso daí, gente, está esquentando, né? Mas é um assunto muito sério que nós vamos falar daqui a pouquinho, tá bom? Um minutinho só, a gente volta já. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para conhecer a nossa cozinha Sabores da Vida na sexta-feira. Não deixe de conferir nossa receita que está deliciosa. Toda sexta-feira na TV Marte, esperamos por vocês. Até breve, um beijo no coração. Olá, meus amigos internautas, tudo bem aí com vocês? Gente, não vai esquecer, hein? Nós temos um encontro marcado aqui na TV Marte, quinta-feira, no programa Papo Reto, hein? Conto com vocês. Até lá. Tchau. Voltamos, gente. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Hoje aqui tá muito com calor humano. Eu tenho uma visita muito especial que depois nós vamos mostrar, claro, né? Tem que mostrar, né, Paulo? Opa. Faz de conta aqui, né? O pai aprova, o pai deixa, então tudo bem, né? Paulo, vamos continuar? Vamos. Vamos falar sobre o pré-natal na adolescência? Então vamos lá, como que é o pré-natal na adolescência? O que está acontecendo? Que você já começou a falar no primeiro bloco, na dificuldade do adolescente fazer pré-natal. Eu gostaria que você falasse também, lembra que a gente conversou sobre eclâmpsia e pré-eclâmpsia? Tem isso também na adolescência? Então vamos começar? Vamos falar sobre esses assuntos, que isso é muito importante. E os jovens, eu chamo de criança, né? Porque 12 anos para mim ainda é criança. Mas são jovens, já são adolescentes, então precisa saber. Eu até falei num programa, Paulo, que os meninos de 12 anos já têm que tomar cuidado, que se sair, né? Se tiver ejaculação, pode engravidar. Então, essa brincadeira, né? Tem que tomar cuidado. Então, vamos lá. Vamos ao pré-natal. O pré-natal de adolescente já é considerado um pré-natal de alto risco. Então, por exemplo, na cidade vizinha Tatuí, eu e a doutora Maria Laura, nós somos responsáveis pelo pré-natal de alto risco. E dentro desse pré-natal, nós temos o pré-natal somente para adolescentes. É muito engraçado porque o pré-natal de alto risco, nós damos uma ênfase, uma atenção maior para a menina. Só que tem que haver um programa também voltado para os meninos também, né? O que nós vemos é que a menina arca com toda a pressão familiar, social, na escola principalmente. É um grande número de índices de meninas que se afastam da escola. E elas referem que algumas mães de amigas já referiram a elas como se fosse um mau exemplo para as filhas. Então, até durante a gestação e adolescência, tudo recai sobre o sexo feminino. É uma discriminação, o menino, né? Já é diferente. O menino é considerado na turma já um homem, engravidou uma menina, né? Então, conforme nós falamos, o pré-natal de adolescente tem uma taxa de 15% a 30% de evoluir para pressão alta. A pré-eclâmpsia, eclâmpsia e a síndrome HELP. O pré-natal na adolescência tem um risco maior de prematuridade.
Por isso que nós damos uma ênfase, uma importância muito maior nesse grupo de segmento, entre as pré-adolescentes de 10 a 14 anos e o pré-natal das adolescentes de 15 a 19 anos de idade. Isso vai à parte emocional, principalmente, conforme nós falamos, ela está cercada de dúvidas, cercadas de algum bullying, principalmente familiar. Os pais, no início, eles rejeitam a filha, rejeitam essa ideia, né? E nós temos 2 níveis de classes sociais. Nós vemos que durante o pré-natal, as meninas de uma classe social mais favorecida, os pais já incorporam essa ideia. E as meninas de classes menos favorecidas, os pais ainda ignoram essa ideia, né? Então, resumindo, um pré-natal de alto risco evolui para eclâmpsia, pressão alta, evolui para prematuridade, evolui para um aumento de peso excessivo e anemia, porque as adolescentes são contra ou não muito a favor de uma dieta mais regrada. Legumes, verduras, frutas, carnes. Mas nem gostam, né, disso. São mais lanches, pizza, ou seja, e refrigerantes. Ou seja, então, durante o pré-natal, elas já entram numa anemia crônica devido a um déficit de qualidade de alimentação. Se não tem sangue para ela, não vai ter sangue para o bebê. Aí o bebezinho começa a ter um pequeno retardo de crescimento. Então é um pré-natal voltado especificamente para o bem-estar da mãe e do bebezinho. Por isso que nossas UTIs neonatais estão lotadas de gestantes, de puérperas, de recém-natos, de adolescentes, né? A adolescência, como nós falamos, eles têm até uma segurança que eu posso tudo. Então é muito complicado a realização de exames pré-natalistas, né? O médico pede os exames, o pré-natal de adolescência, ela fala que esqueceu, que não fez, não se importa com a pressão, não se importa com o peso. Então é um pré-natal de alto risco porque evolui para alta mortalidade e morbidade materno e fetal. Me diz uma coisa, o que eu percebo muito, existem as meninas que acabam engordando, é uma forma de disfarçar a gravidez, e existe também aquelas meninas que apertam a barriga, né? O apertar a barriga, além de prejudicar tanto o feto, prejudica a saúde da jovem, né? Sim. O que acontece se ela apertar a barriga? Na realidade, elas costumam até enfaixar. Isso, né? Enfaixar os seios, enfaixar o abdômen, ou seja, é uma pressão extrínseca de fora para dentro em relação ao desenvolvimento do próprio volume do útero. O útero quer se expandir. Aliás, o útero é o único órgão na nossa anatomia que aumenta de volume 60 vezes. É impressionante, né? O útero tem essa mobilidade. Porém, nessa adolescência, nessa baixa autoestima, nessa rejeição familiar, social, bullying, elas querem esconder de qualquer maneira essa gestação. Então elas fazem tudo possível. E todas essas normas de enfaixamento não vêm do médico, é o que nós falamos, vem de notícias falsas, de fake news, de notícias errôneas, tudo para quê? Para amparar passageiramente, temporariamente, e deixar a paciente numa ilusão. Ela vai começar a esconder por um certo período de tempo, mas não muito. Aí é aquela história, né? Mas eu não sabia que eu estava grávida. Isso pode acontecer? Acontece muito. É um fato de negação, né? Geralmente, as adolescentes grávidas, elas começam, além da falta da menstruação, ela começa com algumas outras alterações. Crescimento, turgidez, sensibilidade mamária, por exemplo, alguns transtornos digestivos, náuseas e vômitos, né? Um aumento de peso, uma vontade a mais de comer, por exemplo. Então, no fundo, elas já sabem disso, né? E, na realidade, elas querem esconder de toda qualquer maneira. O que nós orientamos nesses grupos de adolescentes é o seguinte: esqueceu de usar camisinha, furou a camisinha, elas têm acesso à pílula do dia seguinte, tanto é no Posto Saúde, mas elas fazem totalmente o inverso. Elas esperam, começam a orar a Deus para que a menstruação venha. Então elas ficam orando 15, 20, 30, 40 dias, né? Coisa que, se houver algum incidente numa relação
Uma falta de preservativo, por exemplo, é só fazer uso da pílula do dia seguinte. Evita-se vários transtornos. Aliás, uma gestação numa adolescência é um transtorno, uma mudança para o resto da vida, né? Pois é. Isso é muito sério. As políticas públicas, né, de saúde têm que ajudar nessa parte, não é a escola. Eu cheguei a orientar, bom, já que nós não podemos fazer um trabalho com os jovens, por que nós não fazemos um trabalho com os pais? Explicando de uma forma para os pais o que pode ser feito e o que não pode ser feito, como é a anatomia do jovem, para que ele possa falar. Mas isso ficou, como sempre, né, engavetado, porque é um projeto que não vale a pena. Mas o que eu queria falar com você também, que é muito sério, que eu já venho batendo nessa tecla há 2 semanas. Então, foi uma visão de uma conselheira tutelar, né, que já foi conselheira tutelar, e é consultora hoje, de uma psicóloga e agora de um médico. A violência contra os jovens nessa pandemia. Como que está o número? Está crescente, né? Inclusive a violência, na realidade, contra o sexo feminino, né? O marido já nesse isolamento, nesse distanciamento, mais na casa, na família, também surgiu um novo lado dessa história, né? Que é a violência contra o sexo feminino, a violência contra a mulher e principalmente a violência sexual, né? Hoje nós temos relatos de pai, de padrastos, de tios, de primos, né, que estão assediando no seu isolamento do lar, né, as pessoas da família do sexo feminino. E vem todo aquele dilema, né? No primeiro assédio a menina não fala nada, com medo da mãe não entender. No segundo assédio fica-se a mesma falta de apoio para ela, né? Algumas vezes ela tenta tocar no assunto, mas a mãe ou a tia não quer aceitar como verdade. Elas querem ver que a própria paciente ou vítima está inventando toda essa história, né? O que eu percebo é que o adolescente ele já tem uma dificuldade muito grande de falar com os pais ou falar, mas a atitude muda, né? Então a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, cuidar um pouco mais dos nossos jovens, principalmente das nossas jovens. Porque não tem para quem pedir socorro, né? A mulher ela ainda coloca, como eu falei, tem a cruz, né, em vermelho. Isso. Que ela coloca. E a menina, ela faz o quê? Ela chora porque ela não tem o que fazer. No modo geral, essa agressividade no sexo feminino, o que nós vemos na gestação e adolescência é que esse fator independe das classes sociais. Fica tudo baseado numa desestrutura familiar muito intensa. O pai pode ser um empresário, ou pode ser um servidor público, ou pode ser um autônomo, né? Mas sempre elas relatam essa desestrutura, essa falta de diálogo, essa falta de conversa. Então, elas ficam baseadas numa estrutura familiar muito pouco arraigada em termos de confiabilidade. Né? Não existe mais aquela confiança da filha com a mãe, da filha com o pai, muito pelo contrário, né? Aliás, eu acho que em alguns casos os próprios pais são as pessoas que menos elas esperam um apoio, uma conversa ou um diálogo também. Que coisa, né, Paulo? No século XXI... O Conselho Tutelar está tendo muito trabalho e vai ter muito trabalho. No século XXI, com um monte de coisa acontecendo, muita informação, em vez de abrir a mente da pessoa e ter um cuidado maior, né, uma informação, uma ajuda entre o ser humano... Não existe, é uma coisa tá muito complicado. Parece isso. Que nós estamos voltando na época dos nossos avós, né? Por exemplo, é muito comum quando vem a paciente adolescente com a mãe e o pai dela, né? O pai ainda naquele sistema machista, ainda culpa a esposa pela filha estar grávida, né? Ô, gente, vamos dar... Vem aqui com o papai? Quer vir com o papai? Ai, fala assim... Ai, que gostoso!
eu falo assim, eu falo assim, eu estou na TV, olha só a cara de felicidade. Ela estava assim, querendo muito vir no programa. Então, já que estamos falando dela, tudo bem que você é uma criança muito rica. Fala assim, parabéns, Paulo. Então, vamos continuar, né? Falando de tudo isso, século XXI, toda essa informação que existe, o que está faltando é acolhimento. Eu acho que a única palavra que a gente pode falar é acolhimento. Essa é uma palavra muito correta para essa fase, para esses adolescentes. Tanto é que a preocupação minha, da Dani, em relação à Midori já persiste, mesmo com 7 meses. A gente quer dar total apoio para ela em tudo, orientação, explicação, para que elas não passem como esses grupos de adolescentes, né, que estão sem o apoio, principalmente paterno e materno. Eu acho que ela está com sono, por isso que ela está assim. Então, né? Pois é. Ela já fez o comercial dela. Já mamou, agora ela vai querer dormir, tá? Ai, mas, gente, é isso aí. É muita informação, é muita coisa acontecendo. Os jovens precisando de ajuda, os pais não sabendo o que fazer. Existem várias formas de você identificar quando há um abuso ou não. E se por um acaso chega uma jovem, você percebe que foi um abuso, o que fazer nessa... Um exemplo que eu vou dar para retratar bem o nosso dia a dia. Nós estamos numa maternidade de urgência e nós recebemos uma notícia que a paciente provocou o aborto. Nós não podemos denunciar, porque hoje a mulher tem o direito sobre o corpo dela, né? Em relação ao abuso, nós temos que convencer. Geralmente a paciente vem com alguém da família mais confiável. Nós temos que convencê-la a fazer um boletim de ocorrência na polícia, em que a grande maioria das vezes nós não conseguimos esse intento. Então nós encaminhamos para assistente social, né? Através da assistente social, quem sabe, arregimente o conselho tutelar. Mas há um receio, por exemplo, da tia, da mãe, em relação a denunciar o pai ou o padrasto em relação a isso. Pois é, que é o provedor, geralmente, né? Exatamente. Então, são multifatores que ainda impedem de elas, com uma segurança, tranquilidade e justiça, tem que ser feito, de elas fazerem esse primeiro passo, boletim de ocorrência. Então, esse assunto, nossa, se a gente ficar conversando, vai dar um programa de 10 horas. É muita coisa. Eu prometo para vocês que eu vou fazer um programa sobre isso, falando sobre violência, o que está acontecendo, sobre todas essas informações, porque está acontecendo. Não é uma coisa que a gente pode tampar os olhos. E nós, seres humanos, temos por obrigação, nós que trabalhamos nessa parte de informar, nós temos por obrigação informar as coisas da forma correta. Pedofilia existe? Existe. A pedofilia, se for falar na palavra, é uma doença. Mas existe o quê? Existe também o abuso, que não é por um pedófilo, mas sim por uma pessoa que acha bonito pegar e ficar, né, fazendo essas coisas. Tem que falar, né? Abuso é uma coisa que é muito séria e como está essa pandemia, toda a gente fica em casa, nós temos que falar, né, Paulo? Não tem como. E hoje, vamos falar uma coisa antes de terminar. Hoje o programa está muito especial. Vamos lembrar que a gravação está sendo feita na semana do Dia dos Pais. Domingo, Dia dos Pais. Então, Midori veio trazer aquela alegria, aquela luz para o nosso programa. Gente, é aquela coisa maravilhosa, né? O nosso programa é isso, é cachorro latindo, carro passando, criança gritando, falando. É o nosso programa, é o meu programa, é isso que é. Sabe, é tudo muito natural, é tudo muito, sabe, é tudo muito eu.
É tudo muito do jeito que tem que ser, na espontaneidade. Mas informação é uma coisa que precisa mesmo, a gente precisa falar cada vez mais, não pode deixar isso acontecer nem com as mulheres, nem com os meninos, porque pedofilia, abuso está acontecendo de todos os lados. Gente, parece que, viu, não sei o que acontece, vê um buraco que enfiar, tá louco? Não sei o que acontece, gente, mas tudo bem, né? Paulo, eu quero te agradecer, vamos ter que finalizar o programa, porque nós, é claro, né? A gente sempre passa um pouquinho, né? É um prazer ter sempre você, todo mês aqui, né? Todo mês. Tamo junto, sempre. Gente, com isso eu finalizo o programa. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada a vocês. Deixa seu like, né? Compartilha, que são assuntos, fantásticos, que todo mundo precisa saber. Então, gente, um beijo grande. Tamo junto. Namastê, Midori. Foi um prazer ter você aqui comigo, viu? Tchau, gente. Até a semana que vem. Tchau. Olá, meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Gente, não vai esquecer, hein? Nós temos um encontro marcado aqui na TV Marte, quinta-feira, no programa Papo Reto, hein? Conto com vocês. Até lá. Tchau. TV Marte, de Tietê para o mundo.